Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Hoje eu estou aqui para gravar com os irmãos. Passei por uns dias difíceis, mas venci. E estou hoje aqui para gravar, para fazer esse vídeo, né? Sobre uma nova direção, o Senhor me deu uma nova direção e nós sabemos que a direção do Senhor é tudo de melhor que nós temos, né? E o Senhor me pediu para trazer esse tema, e eu vou trazer esse tema. Como a desobediência e o desprezo pode arruinar a nossa vida, né? Louvado seja Deus. Vai ser meditações rápidas, né? Eu não vou demorar, mas mostrando como, né, isso acontece no passado, acontece hoje também conosco. O livro que nós vamos ler é em Juízes 14, né? Ali diz que Sansão desprezou o conselho dado por seus pais. Sansão queria uma moça para namorar, para casar, e ele foi no meio do povo que não era do povo dele, né? Que isso Deus não aceitava. E os pais dele falou, né? Aconselhou Sansão. Sansão, por um acaso, né? Isso está em Juízes 14. Por um acaso aqui no meio do nosso povo não há uma mulher para você? Mas Sansão, ele não quis saber do conselho dos seus pais. Ele disse que era daquela mulher que ele gostava. Então ele desprezou o conselho dos seus pais, né? Não só dessa vez, mas Sansão, nós sabemos que ele era um nazireu. O nazireu tinha uma série de coisas que o nazireu não podia fazer. Ele não podia encostar em cadáveres, né? E Sansão, encontrando um leão morto, ele foi ali, ele tinha um favo de mel ali dentro daquela carcaça de leão, e ele foi ali, ele tomou aquilo e ele bebeu, quer dizer, ele desprezava, né? Porque o nazireu tinha coisas para cumprir, na cabeça dele não podia passar navalha, várias coisas. E Sansão, ele desprezou os conselhos dados pelo que ele tinha, ele desprezou. Mas qual é o fim, né, irmãos? Sempre derrota daquela pessoa que despreza os conselhos de Deus na vida dele. Louvado seja Deus. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo está em 1 Samuel 17, entre Davi e Golias. O tema desse vídeo é como a desobediência e o desprezo pode arruinar a nossa vida. E olhando o filisteu, a Davi o desprezou. Nós sabemos esse texto, né? Quando o filisteu, ele encontra com Davi, ele diz, eu sou um cão, para que você venha comigo com paus e pedra. Ele desprezou, porque com certeza ele viu que Davi era ruivo, de pequena estatura, novinho. Ele ali teve um desprezo no coração dele, né? Como ele desprezou Davi, e o título do vídeo é Tudo que você despreza, você perde, né? Ele desprezou. Nós vemos logo adiante que aquele menino pequeno, né, como ele via, né, usou de uma estratégia, claro, dada por Deus, e o gigante foi ao chão, né? Por quê? Porque ele desprezou, ele menosprezou, né? E ali ele caiu, ali ele perdeu. Louvado seja Deus. E o terceiro exemplo que eu quero dar para vocês
está em Gênesis 25:32, que é o exemplo de Esaú. Nós sabemos os gêmeos Esaú e o Jacó, né? Eles chegaram da roça, da caça, né? Porque um era caçador. Eles chegaram e Esaú estava com muita fome, né? Ele estava com muita fome e Jacó tinha feito aquele guisado lá, né? De lentilhas. E o Esaú falou assim, ó, em Gênesis 25. Então replicou Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. De que me vale? O que ele falou? De que me servirá esse direito de primogenitura, né? Ele desprezou. Nossa, o que vale, né? O irmão mais velho tinha direito a todos os bens, praticamente. Mas ele chegou ali, ele estava com muita fome. Ele foi imediatista. Uma outra coisa que nós não devemos ser imediatista, pessoas que faz as coisas e acha que o resultado vem imediatamente. Então ele falou: de que vai me servir a primogenitura? Eu estou com fome agora, né? Ele estava com fome naquela hora. E ele, por causa dessa decisão dele, né? Muitos falam que Jacó roubou a primogenitura, mas Jacó não roubou. Foi Esaú que abriu mão daquilo que era dele para Jacó, né? Ele ofereceu e Jacó trocou a primogenitura dele. Louvado seja Deus. Essas coisas são sérias, né? Eu sei que ele estava com fome, mas ele foi imediatista. Ele não devia ter trocado algo tão precioso por algo tão passageiro. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo, nós estamos aqui, né? Eu falei 4 exemplos. Está em 2 Samuel 16. Segundo Samuel fala mais uma vez do desprezo. O que está contando em Samuel 16? Quando Davi vai buscar a Arca da Aliança. Ele busca a Arca da Aliança, todos nós sabemos que a Arca da Aliança era a presença de Deus para eles, então assim era muito valioso, né? E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Então ele celebrava ali. Aqui na palavra diz que ele veio saltando e dançando e glorificando a Deus. O que aconteceu? A filha de Saul, ela desprezou Davi, né? Ela olhou Davi e disse assim: Nossa, um rei fazendo uma coisa dessa, né? Dançando como qualquer um vadio. Essas foram as palavras de Mical. Ela disse que Davi estava como qualquer um vadio, né? E aquilo ali de Davi era uma expressão dele, né? Da felicidade dele em trazer da arca do Senhor para Jerusalém de novo. E ela desprezou. Aqui diz na Bíblia, no 2 Samuel, no versículo 23, que Mical ficou estéril. A Mical nunca teve filhos. Irmãos, louvado seja Deus. Nós devemos ter cuidado ao falar, cuidado de que falamos e principalmente, né, quando nós estamos nos referindo às coisas de Deus, que nós devemos ter um maior cuidado ainda, né? Louvado seja Deus. Aqui são exemplos claros, né, de pessoas que não vigiaram e perderam por não vigiar, por não dar o valor correto que as coisas sagradas, que as coisas de Deus tinham. Louvado seja Deus.
Esse vídeo foi rápido, né? Mas foi meditação, serve para mim, para você. Não fazer aquilo que o Senhor nos manda, né? E não desprezar as coisas de Deus, os conselhos de Deus, que nós venhamos ficar atentos e não desprezar os conselhos de Deus. Fica aqui, o vídeo é curto, mas a paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.